Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, né? Que Deus em Cristo abençoe a todos vocês. Eu quero estar aqui por alguns minutos falando do amor de Jesus e daquilo qual o Senhor nos chamou para fazermos. É verdade que a igreja tem sido, em alguns momentos, protagonista em más condutas, né? Nós temos visto pessoas que se dizem igreja protagonizando hipocrisia, falsidade, sendo amantes de si próprio, né? Pessoas que não conseguem amar o próximo, não conseguem se doar ao próximo, pessoas avarentas, né? Pessoas que promíscuas, pessoas que não levam a sério o evangelho de diversas formas. É verdade. É verdade que a igreja, em alguns momentos, faz com que surja entre algumas pessoas que estão fora o desejo de nunca ter entrado numa igreja ou de nunca entrar numa igreja, né? O desejo de não fazer parte, né? De não seguir, né? A Cristo e ao mesmo tempo fazendo parte de uma igreja. É verdade que o número de pessoas que dizem ser seguidoras de Jesus, mas não querem um compromisso de estar frequentando uma igreja, não querem a comunhão de um povo específico, né? Não querem o compromisso de estar, né, sob uma liderança, né, sob um compromisso de estar aliançado, né, com o ministério. O número tem crescido, o número de pessoas que querem aquele compromisso com Jesus, mas do seu jeito, né, da sua forma. É verdade. E é verdade que se nós formos olhar naturalmente, se nós formos olhar à luz do toma lá da cá, se nós formos olhar à luz e na perspectiva humana, carnal, você tem razão. Você que se afastou da igreja por alguns desses motivos que eu citei aqui no começo do vídeo, porque no lugar aonde você achou que ia ter apoio, você não teve. O lugar aonde você achou que pessoas iriam te levantar, te colocar para cima, na verdade elas te colocaram para baixo, né? No lugar onde você achou que você pudesse abrir, né, os teus sentimentos e ali você encontraria apoio, encontraria ali pessoas que pudessem te entender e te direcionar para um caminho melhor e que no momento mais difícil da sua vida você ia ter aquele abraço, né? O afago de irmãos que de fato amam e que fazem jus da palavra e do livro que carregam debaixo do braço. É verdade que, pela perspectiva humana, você tem razão de não fazer parte da igreja. Você tem razão de ter saído alguns e outros não ter o mínimo desejo de conhecer, se aliançar a um povo e estar debaixo da doutrina ou debaixo da liderança, sob, né, sob, abaixo da liderança de um homem instituída por Deus. Sim, pela perspectiva humana, você tem razão. Pelo que o mundo nos ensina, que devemos estar em lugares que nos fazem bem, devemos acessar ou ter acesso, devemos partilhar de momentos que são benéficos ao nosso bem-estar, né? Que são benéficos à nossa necessidade de apoio, de carinho, de afeto, de verdade e de sinceridade para com o próximo, né? Do próximo para conosco, melhor dizendo, é verdade. Dentro de tudo que eu aprendi neste mundo secular, é verdade que
todos esses argumentos que você tem com você, do porquê você não participa de uma igreja, porque você não frequenta, não congrega, né? Eu estou usando um termo mais popular, né? Que os irmãos me entendam. Dentro da perspectiva humana de tudo que nós aprendemos, né? Que eu estou onde eu me sinto bem. Eu estarei em um lugar aonde me cabe. Sabe aquele velho ditado? Eu estou onde me cabe, aonde não me cabe eu não estou. E não quero andar com pessoas tóxicas. É verdade. Dentro da perspectiva humana, você tem razão. Para que ir a uma igreja? Se eu tenho Deus no meu coração, ou até mesmo para que ir a uma igreja cheia de pessoas hipócritas, né? Cheio de pessoas avarentas, pessoas que querem se sentir, melhor, querem ser aquilo que não são e que se sentem os escolhidos de Deus e que estão acima do bem e do mal. É verdade que, se nós olharmos pela perspectiva humana, você tem razão. Só que tem um porém. Nós temos um manual. E o manual que nós temos é a Bíblia. E você, cristão, que diz assim: eu amo a Jesus, mas não amo a palavra, ou eu amo a Jesus, mas eu quero, assim, o amor de Jesus, mas não tão atrelado à palavra, né? A palavra é uma coisa, Jesus é outra. Né? Você que tenta separar, né, as escrituras de Jesus. Eu valorizo o amor de Jesus, a demonstração de Jesus na cruz. Mas a Bíblia é um livro que me causa. Eu quero estar um pouquinho distante daquilo que a Bíblia me coloca. Você cristão que pensa assim, eu sinto muito lhe dizer. Eu tenho um recado para o seu coração. Há tempo ainda de você mudar o teu pensamento. Sabe por quê? Não existe amar a Jesus e seguir a Jesus, ter Jesus em teu coração e dizer que está com ele, ele está com você, se você não está atrelado à palavra. Aí você vai falar, mas pastor, alguém consegue cumprir tudo que está escrito na palavra? Ninguém consegue cumprir tudo. Só teve um homem que conseguiu, que era homem, ao mesmo tempo era Deus, que foi Jesus, né? Sendo carne e osso, mas tendo a natureza divina, né? A natureza do próprio Espírito Santo. Só ele conseguiu. Mas existe uma grande diferença entre alguém que olha a palavra, enxerga na palavra o caminho, enxerga na palavra a salvação, enxerga na palavra o maior e único exemplar para ter intimidade com Jesus. Não há intimidade com Jesus sem a palavra. Não há intimidade com Jesus fazendo aquilo que até coisas boas, né? Trabalhando, você tendo a sua vida honesta, né? Sendo uma pessoa honesta, uma pessoa de caráter, uma pessoa de uma boa conduta, mas conduzindo seus passos à sua maneira. Isso não é ter intimidade com Jesus. Isso é ser uma pessoa boa, de uma boa índole, de um caráter, um exímio caráter, uma pessoa almejável, uma pessoa bacana, né? Alguém que a gente possa se espelhar. Mas isso não é tudo. Intimidade com Jesus sem a palavra é desconexo, não tem sentido. Porque ele e a palavra é um só. Ele é a palavra. E a palavra é o maior e único exemplar, isso para nós que somos cristãos, de se achegar a Jesus, de ter compromisso com Jesus, de ser a obra, se deixar ser a obra
que Jesus precisa fazer, concluir, lapidar e trabalhar e utilizar e usar na terra. Nós somos a principal obra, né? Nós somos a obra de Deus. A obra de Deus não é a igreja, a obra de Deus somos nós. E não existe obra sem um direcionamento. Não existe uma obra sem. Você não consegue realizar uma obra se não tem começo, meio e fim. E o começo, meio e fim é Jesus e é a palavra. Agora, entrando num outro aspecto, eu concordo com você que a igreja é protagonista de muitas coisas tristes e das quais eu sou um exímio crítico e critico com muita veemência algumas coisas que não só eu sofri, mas que muitas pessoas sofreram na igreja. Mas na carta aos Hebreus, na carta também aos Efésios, em algumas passagens, nós vamos ver que Jesus instituiu lideranças, instituiu pastores. Jesus não instituiu pastores e não disse assim: Pedro, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Se fosse para cada um seguir a Jesus apenas lendo a palavra em casa, conduzindo a tua vida à sua maneira. Não. Jesus vocacionou homens. Jesus vocacionou mulheres. Jesus vocacionou seres humanos, falhos tanto quanto você, pecadores tanto quanto você, mas receberam vocação divina para direcionar, para cuidar de pessoas. São homens dotados de sabedoria, são homens dotados de discernimento, são homens dotados de autoridade e poder para conduzir a tua vida espiritual. Não tem como fugir disso. Você precisa de uma liderança. Porque se você não precisasse de uma liderança, se a igreja fosse apenas, mas a igreja somos nós. A coisa mais distorcida que tem acontecido e que muitas pessoas têm caído nisso. E que isso vai ser, infelizmente, o motivo do fracasso, do abismo de muitas pessoas, de muitos irmãos, infelizmente, é esse negócio de que a igreja somos nós e isso ser colocado de um jeito desconexo, de um jeito distorcido. A igreja somos nós, é verdade. A obra somos nós, eu acabei de dizer faz alguns minutos. Só que para a igreja, como um corpo, a igreja é um corpo. Você é a igreja, eu sou a igreja. Só que eu não sou a igreja individualmente, nem você. Juntos, eu e você, somos partes da igreja. E quando estamos juntos, uma pequena parte ali, outra parte aqui, outra parte ali, outra parte aqui, nós geramos um corpo. E esse corpo é a igreja. E esse corpo precisa de direcionamento. Esse corpo precisa de um cabeça, precisa de um guia, precisa de um líder. E esse líder são pessoas que Deus vocacionou, que nós chamamos de pastores, que nós chamamos de presbíteros. São pessoas que Deus vocacionou para direcionar a tua vida. Pastor, mas eu não tenho encontrado essas pessoas. Porque por onde eu passei, por onde eu passo, esses homens só envergonham o evangelho. Deixa eu te falar uma coisa. Toda generalização é burra. E quando você fala que não existe homens vocacionados e fiéis seguidores da palavra, homens que se destituíram, que deixaram as suas próprias vidas, seus próprios desejos, para viver os planos e os projetos de Deus e direcionar a tua vida ao céu. Se você disser que não existe mais nenhum, eu vou dizer para você que você está cometendo uma heresia. Porque desde os tempos de Elias, muitos profetas se corromperam, mas ainda existiam 7.000 que não se dobraram, não se curvaram a Baal. Sempre vai existir remanescentes. Basta você conhecer a palavra, basta você ter discernimento,
Basta você ter intimidade com Deus. E o que é essa intimidade com Deus? É através da leitura da palavra, é através da meditação, é através da oração, é através do jejum. Não há outra fórmula para você se achegar a Jesus, se não for por intermédio desses três pilares: palavra, jejum e oração. Quando você tem palavra, jejum e oração, as coisas acontecem. Deus te direciona para o lugar certo. Deus te direciona para a igreja certa. Sabe qual é o problema? É que a gente quer a igreja certa, a gente quer o pastor certo, mas nós não oramos para isso. Nós queremos que Deus envia pessoas certas, sendo que nós não estamos orando para ouvir a voz de Deus. Porque é um relacionamento. Eu não tenho como querer que alguém fale comigo, alguém que eu não falo com ele. Ah, mas Deus falou com Abraão sem Abraão falar com Deus. Eu não sei. O que está escrito é que Deus falou com Abraão. Mas eu não sei se Abraão, dentro do seu coração, não se perguntava: será que existe um Deus? Inclusive, Flávio Joséfo vai falar sobre isso, colocando alguns detalhes da Torá judaica, dos costumes judeus, judaicos, né? Hebreus, né? Na época ainda hebreus. Então, se você não fala com Deus, se você não pede direção a Deus, não queira que Deus envie pastores maravilhosos para te pastorear. Porque antes de Deus enviar pastores maravilhosos, você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa ter compromisso com a palavra. Aí sim, você vai encontrar a igreja certa. Esse negócio de que eu não estou na igreja porque nunca deu certo. Aonde eu vou, eu tenho... Desculpa, então o problema está em você. Você precisa fazer a diferença onde você chega. Se aonde você foi sempre tem fofoca, então você chegou lá para anunciar e acabar com a fofoca. Se aonde você pisou sempre teve discórdia, opa, chegou alguém agora santo, chegou alguém agora puro, limpo. Então a discórdia vai acabar através do momento que você começar a pregar a palavra naquele lugar. Pastor, mas eu não sou pastor, não sou obreiro, não sou... Para se pregar a palavra não precisa de púlpito. Você pode pregar a palavra pelos bastidores. Se você faz parte de uma igreja, eu tenho certeza que em algum momento você tem voz para falar naquele lugar. Se não for no microfone, você tem acesso aos membros. Você tem acesso ao pastor. Chama o teu pastor para orar. Chama as pessoas que não fazem as coisas erradas, que é impossível numa igreja todo mundo fazer errado. Sempre tem os remanescentes que estão fazendo a coisa certa. Se alia com essas pessoas. Luta por uma igreja. Para de ficar saindo de um lugar e indo para outro sem lutar por aquele lugar. Às vezes Deus te colocou lá, já que você é tão santo, você é tão bom, já que você é tão honesto, tão correto, tá na hora dessa honestidade sua, tá na hora dessa vida no altar, tá na hora dessa pureza sua inflamar outras pessoas. Por que será que a sua bondade e a sua pureza não conseguem mudar a vida de ninguém? Aí eu te pergunto, será que você é tão bom assim? Será que você é tão honesto quanto você pensa e os outros são desonestos? Será que você está tão correto nas suas coisas que você não consegue, você só consegue enxergar os defeitos dos outros? Será que de repente, de fato, você está tão honesto? Será que você, de fato, não é um fofoqueiro? Será que você, de fato, não é um egoísta? Será que você, de fato, é uma pessoa que ama e reparte o pão com o próximo? Porque se você for essa pessoa, é impossível o lugar onde você está, o lugar onde você frequenta, não ser inflamado pela glória de Deus que há na tua vida. A Bíblia fala que Estevão, ele era tão cheio do Espírito Santo que as palavras de Estevão eram irresistíveis. Ou seja, não tinha como resistir aquele homem. Pastor, mas lá na igreja ninguém gosta de mim, ninguém me ouve. O Estevão não precisava ninguém gostar dele, mas não tinha como resistir. A palavra é muito clara. Atos dos Apóstolos, está muito claro, não tem como resistir às palavras de Estevão, porque elas vêm cheia, não do eu dele, não do que ele pensa, cheia do direcionamento de Deus, cheio da voz de Deus na boca do homem Estevão. As pessoas não resistiam e havia mudança.
Então reflete um pouquinho sobre isso. Da igreja que você saiu, e eu não estou falando de uma igreja aqui específica, tá? Mas da igreja que você saiu e disse que nunca mais voltaria, ou você que nunca participou e disse que nunca vai entrar porque você vê tanta coisa errada, gente que está na igreja, pior do que quem está, entre aspas, no mundo, se isso para você é justificativa, pois eu quero dizer para você, isso não vai, Deus não vai tomar o culpado por inocente. Naquele grande dia não vai adiantar você falar para Jesus, olha Jesus, eu não estive debaixo de uma liderança em comunhão com o teu corpo, porque aconteceu assim, o pastor fez assim, a ovelha fez assado. Jesus vai falar, olha, sinto muito, vem cá que eu vou te mostrar. Imagina Jesus abrindo assim uma tela, né, não tela de uma forma eletrônica, Jesus abrindo uma imagem e mostrando para você, olha, aquele pastor era assim, ó, a igreja dele era assim. Você chegou aí lá naquela igreja? Tava do lado da tua casa, você só olhou os defeitos da igreja do lado e por isso você não foi. Mas você não frequentou a outra igreja. Aquilo que você era tão bom, aquela outra igreja precisava de você. Você chegou aí lá? Você não foi. Por que você não foi? Porque, na verdade, você... O teu coração já não estava mais em me seguir e obedecer a alguém, a uma liderança. Na verdade, você já queria, você já estava querendo essa liberdade para você fazer o que você... Eu só queria um pretexto. Um pretexto do erro de alguém, do pecado de alguém, para poder também se rebelar. Tá parecendo a terça parte dos anjos que cai com Lúcifer. Talvez eles só estavam querendo um pretexto para poder acompanhar o rebelde, para poder estar vivendo a tua maneira, a tua forma, né? E os anjos que ficaram? Se o mal, se o pecado de alguém, se o pecado do outro me impede, se o erro do outro me impede de estar na igreja, então é muito complicado, porque a maior parte dos anjos continuaram com Jesus, e quem errou era o líder deles. Entre aspas, era o segundo de Jesus. Era o anjo que emitia a maior exuberância de beleza. Era o querubim mais poderoso. E foi ele que caiu, foi ele que se rebelou, foi ele que pecou, foi ele que lá no céu, sem ter esse corpo corruptível, cometeu alguns e vários pecados, que podemos elencar aqui e ganhar mais tempo no vídeo. Isso fez com que os anjos parassem de adorar a Deus? Não. O pecado de alguém não é justificativa para você deixar a igreja. O pecado de alguém não é justificativa para você sair do corpo e achar que você, sendo uma pequena célula, vai viver fora de um corpo. Você precisa de um corpo, precisa de uma liderança. Ah, mas eu estou bem com Jesus assim, Jesus me ouve. Ninguém está dizendo que ele não te ouve. Ninguém está dizendo que a sua oração não chega ao céu porque você não está numa igreja. Mas eu estou dizendo que a igreja é bíblica, foi Jesus que fundou a igreja. Foi Jesus que disse para Pedro que você ligar na terra, eu vou ligar no céu. Foi Jesus que deu a autoridade para alguém iniciar a obra. Não foi invenção do homem. Vamos criar uma igreja aqui em nome de Jesus e vamos de nós mesmos dar autoridade a outros homens. Não. Foi o próprio Jesus que deu autoridade a homens. Pecadores, falhos, sim, mas cheios de autoridade, porque foi o próprio Jesus que escolheu. Se você não concorda, então vai reclamar com Jesus. Mas que existe lideranças com autoridade, existe, isso é bíblico. E não tem como você querer seguir a Jesus e dizer que tem intimidade com ele, não seguindo essas instruções. Querendo viver um evangelho livre, solitário, sozinho e do teu jeito. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Você precisa de uma liderança. Você precisa de um pastor na tua vida. Você precisa de um líder vocacionado por Deus para te direcionar, para cuidar da tua vida. Você precisa. Pastor, mas o pastor dos pastores já está cuidando da minha vida. Glória a Deus por isso. Eu sei que ele está cuidando de muitas coisas. Mas você não vê Jesus. Você sente. Você pode até
dialogar com ele, o espírito dele falar dentro do teu coração. Só que tem coisas que você precisa de uma liderança terrena. Tá? Não vamos ser hipócrita, né? Não vamos ser hipócrita. Se você tivesse tão íntimo de Jesus, você não tinha deixado a igreja. Se você tivesse de fato entendido a obra dele, você teria lutado para que aquelas pessoas que te tirou da igreja por o pecado delas, para que você revertesse e além de não sair, você curasse aquelas pessoas em nome de Jesus, porque não é você que cura, é o Espírito Santo, mas que você fosse o canal de bênção para aquelas pessoas serem curadas. Mas não, o que você fez foi sair da igreja. O que você fez foi deixar a igreja. Porque você se sentiu mais correto do que quem estava ali dentro. E se de fato você era o mais correto, como eu já disse aqui pela 30ª vez, então por que você não ficou e não levou cura para aqueles que estão doentes lá dentro? Para aqueles que você talvez chama de doente. Tá na igreja, não adianta nada. Para que tá na igreja e depois fazer isso, fazer aquilo? Já que eles são tão doentes, então não abandona o barco. Cumpra a palavra, ide e pregai o evangelho. Continua lá pregando. Você devia continuar para mudar aquelas pessoas. Aí sim, aí naquele grande dia você pode dizer: olha, Jesus, eu fiz a minha parte. Aquele povo realmente não tinha jeito, mas eu fiz. Eu não abandonei o barco. Eu não abandonei a tua igreja que o Senhor fundou na terra. O Senhor instituiu lideranças, pastores, obedecei os vossos pastores, como está lá em Hebreus. Se isso foi falado, se alguém escreveu a carta aos Hebreus, eu acredito que tenha sido Paulo, é porque é a vontade do Espírito Santo, é a vontade de Jesus. E a igreja é importante. Por tudo que eu falei, nós devemos ir à igreja. E nada pode nos tirar da igreja. Não é o pecado de A, nem de B, nem de C, nem de D, nem do pastor. Se você está numa igreja e está infeliz porque você não concorda com a conduta do pastor, procura outra igreja. Tem milhares de igrejas para todos os tipos e todos os gostos hoje. Hoje o que mais tem é a igreja, de diversas formas, de diversos modelos. Tem igreja para jovem, tem igreja para pessoas mais velhas, que eu não concordo com isso, porque a igreja é universal, mas tudo bem. Você é mais jovem, quer um modelo mais jovem, tem igreja para jovem, tem igreja para pessoas idosas, tem igreja para pessoas normais. Não que o idoso e o jovem não seja normal, mas tem igreja para pessoas que não se importam com essa questão da faixa etária de idade, que é uma igreja que tem todos os tipos de idade. Não abandone a igreja é importante e é bíblica. A igreja é bíblica, independente do problema que você teve com a igreja. Independente das frustrações do que você ouve de pastores ladrões. Isso não vai ser justificativa naquele grande dia. Esse é o recado da parte de Deus que eu trago a você e que fique na tábua do teu coração, diante do Espírito Santo e debaixo da autoridade do Espírito Santo. Né? Faça prova com Deus essa palavra. Dobre o teu joelho e diga assim: Senhor, foi o Senhor que falou na boca do teu servo, na boca do teu filho, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai testificar na tua vida. Amém? Deus abençoe, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém.